Muito bem, já de volta com o Gazeta Entrevista aqui na TV Gazeta. E neste terceiro bloco do programa, eu converso com Jota Conceição. Ele é presidente da Ascontac, que é a Associação dos Conselhos Tutelares. O assunto vem à tona porque nós estamos aí completando 24 anos da existência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi agora no dia 13 de julho e ele vem aqui nos falar um pouco dessa política de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Nada melhor do que um representante do Conselho Tutelar para abordar esse assunto aqui com a gente. Boa noite, Jota. Boa noite, Rogério. Uma satisfação estar aqui neste programa que é muito bem assistido pela nossa sociedade acriana. O que dizer, Jota Conceição, desses 24 anos de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, também da consolidação do papel dos conselhos tutelares, que está diretamente relacionado com a criação do Estatuto? Que avaliação você faz, né, de todo esse trabalho que vem sendo feito ao longo de mais de 2 décadas? A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente foi um grande avanço no aspecto jurídico. A nossa Constituição Cidadã, de 88, no seu artigo 227, ela proclamou que é dever da família, da comunidade, da sociedade assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos da criança e do adolescente referente à vida, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à convivência familiar, convivência comunitária, à profissionalização e à proteção ao trabalho. O Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado há 24 anos, exatamente no dia 13 de julho de 90, ele regulamentou esse artigo 227 da Constituição. Em linhas gerais, a Constituição assume a prioridade absoluta e o Estatuto define a quem ela se destina, a saber, a criança e ao adolescente. Agora, na prática, esses direitos acontecem? Ou seja, a criança hoje ela tem de forma plena a saúde, a educação, o lazer, a proteção social? Ou essa rede que deveria dar suporte ainda não funciona completamente? Você tocou num aspecto, num ponto, Rogério, muito interessante. Porque se de um lado nós avançamos juridicamente, e aqui eu já pude citar para você, por outro lado, nós ainda precisamos fortalecer a chamada rede de atendimento, que você acabou de citar, que eu também já citei: saúde, educação, serviço social, enfim, nós precisamos fortalecer essa rede. E aqui já falando diretamente do papel do Conselho Tutelar, que nada mais é do que a sociedade civil organizada reivindicando direitos, porque o Conselho Tutelar é a desjudicialização da infância e adolescência, ou seja, criança e adolescente não é mais objeto de intervenção do Estado, eles são titulares de direitos humanos, civis e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Então, a sociedade, por meio do Conselho Tutelar, reivindica direitos ameaçados e violados de criança e adolescente. E aí, quando chega no Conselho Tutelar, esse órgão fiscalizador do cumprimento desses direitos, dependendo da situação, ele vai encaminhar, vai gerar um encaminhamento, vai gerar uma medida. E nem sempre esta política para onde essa medida deve ser encaminhada, ela está pronta para executá-la. O Conselho Tutelar tem sido a porta de entrada para muitas demandas que envolvem o judiciário, que envolvem os poderes públicos estadual, municipal. Na sua avaliação, onde é que está o gargalo do problema social envolvendo crianças e adolescentes hoje? O primeiro gargalo que nós encontramos, Rogério, é que os poderes constituídos, e de maneira aqui muito específica, o poder executivo, em muitas regiões do Brasil, ainda não chamou para si o dever de fazer cumprir a prioridade absoluta, que é um mandamento federal. Olha o que diz a Constituição e o Estatuto. É dever primeiro da família, da sociedade, o Estatuto acrescentou a comunidade e, por último, do Estado. Então é dever de todos e o Estado tem um papel fundamental nesse aspecto, quando ele deve ser o implementador dessas políticas. E aí nós nos deparamos com essa dificuldade de entendimento, de muitos obstáculos para se implementar as políticas públicas. Deixa eu dar aqui um exemplo aqui bem típico para você. Em muitos dos municípios brasileiros, chega uma criança no Conselho Tutelar sem referência de família e precisa ser institucionalizada.
Só dando aqui um exemplo típico. Na linguagem popular, precisa ser abrigada, que hoje na linguagem jurídica precisa ser institucionalizada, tem que ir para uma instituição de acolhimento. E aí não temos essa instituição, ou seja, faltou esta política, faltou esse interesse político do executivo, até da sociedade, em alguns aspectos de motivar para se criar essa política. Então, estou dando aqui um exemplo, mas de tantas outras políticas que são deficientes e até ausentes. Então, perpassa por tudo isso. Mas aí tem um outro detalhe também, né? Você falou do papel do Estado e o papel da família, dos pais, porque muitas vezes a gente sabe que tem casos em que a família transfere a responsabilidade para o Estado. Sim. E não faz o seu papel. E as consequências são desastrosas. Olha, veja bem, tanto o Estado, quando eu me refiro ao Estado, eu me refiro aos poderes constituídos, tanto a família, ao falharem na sua missão de proteger, de tutelar, de cuidar desses direitos, poderão ser responsabilizados à luz da lei. Então ninguém pode transferir responsabilidade. A família tem o seu papel, a sociedade tem o seu papel, a comunidade tem o seu papel e o Estado também. Então, quando um destes entes falha, tem que se provocar uma denúncia. Tem uma outra questão, que o Acre hoje tem uma das maiores taxas de natalidade do país. Tem também uma das maiores taxas de casamentos desfeitos. E aí, sem entrar no mérito da questão, eu vejo o lado dos filhos, né? Tem também famílias que não trabalham o planejamento familiar e aí acaba que fica uma mãe sem um pai ao lado, sem um marido e vários filhos para criar sozinhas. Ou seja, são vários fatores que colaboram para um grande número de crianças que nascem e vivem em lares desestruturados. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, à luz do trabalho do Conselho Tutelar, como é que você avalia esse aspecto? Rogério, esse é um problema nacional. Estamos falando do estado do Acre, mas eu que conheço este país inteiro, dando formação, viajando, palestrando, conhecendo a realidade nacional, esse é um problema gravíssimo. Isso é fruto de duas coisas. Primeiro, de uma cultura que, infelizmente, muitas pessoas ainda não conseguiram observar que deveria fazer um planejamento familiar. E aí você pega a sociedade, quando você divide essa sociedade e separa ela por segmento, você vai ver que aquele segmento melhor remunerado é o que tem menos número de filhos, infelizmente. E aquele outro segmento que tem uma remuneração mais baixa, uma situação econômica inferior, é quem tem mais filhos. E aí vem o outro agravante que você citou, que é as separações, que são os desajustes familiares. Isso sempre esbarra nas portas das secretarias de assistências sociais, isto sempre vai esbarrar nas portas das defensorias públicas e dos conselhos tutelares. E aí... Na nossa avaliação, nós precisamos fazer, ou continuar fazendo, uma grande campanha de conscientização com relação a este controle de natalidade ou de consciência. O próprio governo, o poder público em geral, não dá conta de oferecer infraestrutura para que a sociedade cresça de forma organizada, tendo em vista que é grande demais a quantidade de pessoas que nascem e vivem nessa situação. E aí nós, em todas as nossas formações, ou quase que em todas as nossas formações, nós conscientizamos também a sociedade e os pais, as famílias, a atentarem para este dispositivo, para essa situação que ela é por demais importante, porque, como você acaba de dizer, fica muito difícil o próprio Estado administrar uma situação com tantas pessoas necessitadas, já que os programas sociais, com todas as boas intenções dos governos federal, estadual e municipal, eles vão servir apenas de paliativo, mas não vão resolver essa situação e aí elas acabam desaguando nas portas dos órgãos que aqui já mencionei. Em alguns casos, claro que são exceções, mas os programas sociais, por incrível que pareça, acabam estimulando, né? Porque tem famílias, claro, com um nível de formação muito baixo, com uma condição social específica, que procuram ter filhos para enquadrá-los nos programas sociais. Que é um outro grande equívoco, que você muito bem sabe, que a finalidade dos programas sociais é de emancipar e não de tornar a vida das pessoas dependente daquilo.
que todos sabem que não é suficiente o Bolsa Família e tantos outros programas para manter uma família com dignidade. São estímulos para emancipar e ajudar estas famílias que estão na carência, que estão na necessidade. Mas aí ocorre, infelizmente, aqui e ali, essa interpretação de pessoas que querem fazer dos programas sociais o meio de sobrevivência. E aí nós temos uma outra dificuldade a ser trabalhada para que as pessoas se conscientizem que os programas sociais não podem ser transformados em emprego. Agora, no meio disso tudo, o Conselho Tutelar, que faz a triagem de muitas demandas sociais, muita gente sequer sabe o papel do Conselho Tutelar e vai lá com uma intenção e acaba sendo encaminhado para outro órgão, naturalmente. É bom esclarecer também qual é o papel do Conselho. O papel do Conselho Tutelar, assim, em linhas gerais, é garantir direitos ameaçados de crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar, ele trabalha para que estes direitos, uma vez ameaçados ou violados, eles sejam resgatados e resgatados com prioridade. E aí você tocou numa questão muito importante, que depois de 24 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda existe as mais diversas concepções com relação ao Conselho Tutelar. O Estatuto não faz qualquer confusão quanto a isto. O artigo 136 e o 95 deixa muito claro quais são as atribuições do Conselho Tutelar, e o artigo 101 diz quais são as medidas que ele é competente para aplicar enquanto garantidor de direitos. E aí, Rogério, em muitos lugares querem fazer do Conselho Tutelar ou do conselheiro policial, assistente social, querem fazer do conselheiro agente de proteção do juzgado, enfim, querem transformar o Conselho Tutelar em um aparelho de repressão, como que ele fosse integrante do sistema de segurança pública. Não é papel do Conselho Tutelar fazer blitz, não é papel do Conselho Tutelar fiscalizar bares, fiscalizar festas, fiscalizar motel, hotel ou coisa do gênero. No tocante à fiscalização, o Conselho Tutelar só é competente para fiscalizar entidades de atendimento, que atende criança e adolescente que precisam ter seus direitos resgatados e resguardados. Conversei com Jota Conceição, presidente da Ascontac, que é a Associação dos Conselhos Tutelares. Rio Branco tem hoje 2 conselhos. Muito obrigado, Jota. E para a gente encerrar, você mais uma vez recomendar à população o serviço que é oferecido no Conselho, de maneira que a gente possa também colaborar para que leve a informação a quem precisa. Ok, toda a sociedade deve procurar o Conselho Tutelar quando precisarem que direitos de criança ou adolescente precisarem serem resgatados quando estiverem ameaçados ou violados. Em Rio Branco, nós temos 2 conselhos tutelares a serviço da sociedade. Nós temos o primeiro Conselho Tutelar, que fica ali no bairro Ivete Vargas, ali na rua Minas Gerais, e o segundo Conselho Tutelar fica ali na rua Belém, na Nova Estação. Finalizando, eu quero dizer, Rogério, que é uma satisfação imensa para nós estarmos comemorando hoje aqui em Rio Branco, por iniciativa dos 2 conselhos tutelares, lá no Teatro Hélio Melo, os 24 anos de promulgação do Estatuto. Segue hoje e amanhã até meio-dia, também com a oficina da Escola de Conselho, que as pessoas devem participar e se inteirarem mais sobre o papel do Conselho Tutelar, o que representa o Estatuto e esse grande avanço jurídico e social que nós tivemos há 24 anos. Muito obrigado, Jota Conceição, e a você de casa também, o nosso muito obrigado. O Gazeta Entrevista de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite, um forte abraço e até amanhã.